Bom dia, alunos, alunas do terceiro ano. A gente começa mais uma semana de plantões, né? Hoje é o meu, graças a Deus, geografia. Legal poder falar com vocês. Eu fico fazendo aqui, é como se eu estivesse aí na sala junto com vocês, né? Eu discutindo as coisas com vocês, trocando informações e aí mediando aí o estudo de vocês, ok? Não tá fácil para ninguém, né? Essa semana eu estou passando conteúdo novo para vocês, né? Em relação ao a primeira atividade de vocês aí no caderno dos alunos, que é o choque de civilizações. Essa semana eu vou passar conteúdo, atividade, as pesquisas. Aí a semana que vem vocês vão me entregar e a gente vai corrigir, vai revisar, vai tirar dúvida, mas não vou passar conteúdo novo. Então eu vou passar conteúdo novo só daqui uns 15 dias para vocês. Combinamos assim com todos os professores, porque vai ficar mais fácil para vocês, não vai ficar sobrecarregado. Lembrando que é muito importante participar dos plantões, porque a gente está considerando isso como atividade, como ponto positivo e como presença para vocês, tá? Sabemos que todo mundo tem problema. O aluno que não poder assistir às aulas e nem participar dos plantões, é preciso comunicar à escola para que a escola consiga outros meios para ele poder estudar e ter a atividade dele, como por exemplo um xerox, alguma coisa nesse sentido, ok? Então o que nós vamos estudar nessa primeira essa aprendizagem de vocês? Então o que vocês entendem por choque de civilizações? Eu quero que vocês escrevam para mim aí no grupo e me enviem para mim o que vocês acham que significa isso, tá bom? Certo? Aí eu vou dar um tempinho para vocês e vocês vão responder para mim, ok? Na sequência, eu começo falando para vocês o que é uma civilização, né? O que é uma civilização? Eu falo a civilização terráquea ou a civilização brasileira. O que é uma civilização? Então, o conceito de civilização, ela está relacionado com as práticas culturais, né? Cada civilização, então, tem uma cultura, né? Cada civilização tem uma organização social, né? Toda civilização tem um desenvolvimento tecnológico e científico, né? Que vai integrar essa cultura da sociedade. Percebe isso? Então, a civilização ela está relacionada com a cultura de um povo. Se eu pensar nisso, nós vamos ter no mundo diferentes culturas, ou seja, diferentes civilizações, né? E o que acontece? Esse termo é muito interessante também, porque quando eu falo de cultura, eu fico pensando na minha, por exemplo, e às vezes a gente corre o risco de você analisar a cultura do outro através da sua. Ah, mas como assim rezam, sei lá, 3 vezes ao dia? Né? Que exagero, por exemplo, como acontece no islamismo, mas é cultura, né? Comem, tomam sangue de cobra, comem escorpiões, comem cobra, comem, igual na China, morcego, né? Tal. É cultura. E isso causa na gente um certo estranhamento, né? Um certo choque. Percebe isso? Quando eu vou analisar a cultura do outro, eu estou tendo um ponto de vista em relação à minha. Então, se a minha não é assim, por que a outra é? Né? Então, não devemos agir por aí. A cultura é cultura, ponto final. Aí vem o choque de civilizações, porque ele vai ganhar notoriedade com a nova ordem mundial. Então, eu vou explicar para vocês rapidamente o que é a nova ordem mundial. Né? Vocês sabem que antes, até no final da guerra, ali, da Segunda Guerra Mundial, o mundo é bipolar. Então, de 1945 a 1990,
o mundo vai ser bipolar, ou seja, ele vai ter só dois polos de poder, bi-2. Ou seja, Estados Unidos, capitalista, a União Soviética, que hoje é a Rússia, socialista. Então esses dois países, eles disputavam o poder no mundo. Ou você era amiguinho dos Estados Unidos e se aliava a ele, ou você era amiguinho da ex-União Soviética e se aliava a ela. Não tinha para onde correr, né? Então o mundo era organizado de acordo com países capitalistas, países socialistas. Lembrando a vocês que a Alemanha perde a guerra e ela vai ser dividida, né? Lembra disso? Alemanha ocidental, com influência americana, capitalista, e a Alemanha oriental, com influência soviética, socialista. A capital Berlim fica, né, do lado oriental e os Estados Unidos não aceita. Ah, não, vamos dividir. Aí divide a cidade de Berlim ao meio também. Berlim Ocidental, Berlim Oriental. Aí surge o famoso Muro de Berlim. Então, até 1990, o mundo é assim, bipolar. A partir de 1990, o Muro de Berlim é derrubado, a Alemanha volta a ser unificada e novas potências mundiais aparecem no mundo e começa a disputar essa hegemonia econômica com os Estados Unidos. Os Estados Unidos continua ainda sendo a maior potência econômica e militar do mundo. Mas a partir de 1990 começa a aparecer novas potências econômicas do mundo, como por exemplo o Japão, os países da União Europeia, a própria Alemanha, a Inglaterra, né, tudo. O Japão e depois, agora, posterior, e depois um pouco para frente, a China, que hoje se apresenta como a segunda potência do mundo, tá certo? Aí o que acontece? O mundo, a partir de 1990, até 1990, ele vai ser bipolar. A partir de 1990, ele começa a ser multipolar. Aí o que acontece? Esse choque de civilizações acontece baseado em quê? Esse mundo multipolar, ele vai apresentar ao mundo outras culturas. A cultura japonesa, a cultura chinesa, né? A cultura do Oriente Médio, as coisas vão aparecer mais. O comércio vai expandir de uma forma geral, mesmo para o mundo todo, com as multinacionais e transnacionais, e novas culturas vão vir aflorado aí, né? E eles vão entender que essas culturas são diferentes uma da outra. E isso pode causar um certo choque entre as pessoas, né? Então, daí vem o choque de civilizações, que ele está relacionado com esse mundo multipolar, né? Certo? Aí eu vou passar atividades para vocês, tudo. E, finalmente, quem vai falar sobre o choque de civilizações? É um cientista político americano que criou esse termo, chamado choque de civilizações, que é o Samuel Huntington. Samuel Huntington, ele vai trazer esse conceito. Segundo ele, ele fala o quê? Que a civilização nasce, desenvolve, expande-se para fora do seu berço, podendo sobreviver ou desaparecer com o decorrer do tempo e do espaço. Por essa razão, ela é uma entidade cultural e não se restringe ao seu local de origem. Ou seja, o muçulmano vai para os Estados Unidos, ele é muçulmano, independente da cultura americana, ele vai ser muçulmano ali. Então, aquelas habilidades que ele tem, a religião dele, ele continua sendo como muçulmano, né? Aí vem outro cara que vai discordar dele, que é um outro cientista político, que é o Eduardo Said, só que ele é do Oriente Médio, né? E ele vai falar que não é assim mesmo, não, que cultura é cultura, que ela deve ser respeitada, independente de onde a pessoa está, né? Porque senão gera preconceitos, gera estereótipos, né? E as pessoas vão levar desvantagem, beleza? Na sequência eu passo atividades para vocês e a gente começa os nossos plantões, ok? Até mais então. Falou.